nosso louvor, a nossa adoração, porque Tu és um santo Deus, um Deus mesmo sim que tem cuidado de nós, mesmo, ó Pai, nas situações mais difíceis, mesmo nas situações, ó Pai, de sofrimento e dor, o Senhor está presente, cuidando de nós. Somos gratos, ó Pai, somos gratos por essa grande salvação que foi, ó Pai, adquirida por Jesus naquela cruz, e sabemos, ó Pai, que esse é o verdadeiro motivo de não sermos consumidos, esse é o verdadeiro motivo de permanecermos de pé na Tua presença, é o sangue dessa cruz, é o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, é por Ele que nos movemos, é por Ele que vivemos, é por Ti que ansiamos. Por isso, ó Pai amado, cremos nesse Redentor vivo, aleluia. O Redentor está vivo, aleluia. O Redentor está vivo e reina. Essa, Pai, é a nossa verdadeira esperança, que um dia o Senhor virá nos buscar para que habitemos, ó Pai, eternamente contigo. Essa é a nossa verdadeira e viva esperança. Por isso somos gratos. Recebe mesmo, ó Pai, o louvor dos nossos lábios, recebe a nossa adoração, Pai, porque sabemos que não há outro, ó Pai, digno de receber, porque, ó Pai amado, nós sabemos que o Senhor colocou sobre os ombros do Teu Filho Jesus toda a majestade, todo o poder, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A Ele seja todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, exaltando o nome daquele que vive e reina eternamente. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. As crianças, as professoras, vamos abençoá-las para que elas subam para esse momento. Muito bem. Turma bonita aqui, né? Tem brincadeira, não, né? Legal. Esse ele passa, tudo bem? Legal. Ó, aí turma, a escola, crianças, eu vou, tira só esse copinho aqui pro lado. Meninada, por favor, vem aqui pertinho de mim. Mas o que aconteceu, pastor? Vocês vão entender agora. Todo mundo aqui bonitão, vem cá também todo mundo, beleza? Olha só, vocês são crianças do Senhor, não são? É verdade ou não é? Mas eu fiquei sabendo que está tendo umas bagunças meio generalizadas em cima, na escolinha. Então o pastor queria chamar vocês e pedir para que vocês cooperem com os professores. Podemos contar com esse ajuda? Sim? É? Legal? Então, olha, tenham respeito com as professoras, obedeçam às professoras, porque elas estão aqui cuidando de vocês também na área espiritual. Combinado? Aí eu preciso, tomara que não preciso de pastor ali em cima conversar mais de perto. Combinado, doutor? Eu acho que ficou dado, né? Vamos orar pelas nossas crianças? Amor, só pedir para os pais não deixarem os filhos subirem com objetos. Tá bom, legal. Tá. Pai, nós queremos abençoar as nossas crianças. Queremos pedir mesmo, Senhor Pai, que o Senhor continue a direcioná-las, a guiá-las, a conduzi-las, e que, ó Pai amado, o Teu Espírito possa continuar guiando essas crianças a toda a verdade. Abençoa, Pai, o Ministério Infantil, abençoa as nossas professoras, capacita mesmo a cada uma delas para que elas possam, Senhor, continuar ensinando a palavra da verdade. Abençoamos mesmo os pais na criação dos seus filhos, porque sabemos, ó Pai, que o Ministério Infantil é apenas um complemento, ó Pai, do que já está sendo feito dentro de casa. Por isso, ó Pai, conduz mesmo essas crianças para que mais velhas elas não se desviem do seu caminho. Por isso nós abençoamos as nossas crianças e o Ministério Infantil em nome de Jesus. Amém e amém. Pode subir, Deus abençoe vocês. Aleluia. Abra sua Bíblia em Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda. Bem lembrado, presidente. Sinal de que o presidente Está atento. Ele está atento. Isso aí. O presbítero tem que ficar de olho no pastor. Sabia disso, né? Isso aí. O presbítero tem que ficar de olho no pastor para ver se o pastor está pregando certo. É assim mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 1 a 9. Antes da gente ler, eu vou pedir aos pais e mães
para que não deixe as crianças subirem com objetos. Por exemplo, um brinquedo. O que tem acontecido? Às vezes a criança sobe com o brinquedo e a outra criança quer. E aí começa a ter todo o problema lá em cima. Ah, eu quero, e a outra criança não quer compartilhar, o que é normal, né, na idade da criança. Então, evite, né, que as crianças tragam brinquedos para a escola dele. Bom, não deixe subir para que haja... e celular também, tem um professor lá atrás já nos falando também, porque eles acabam olhando o celular e não prestam atenção na aula, né? Isso está gerando um pouquinho de problema para os nossos professores. A gente vai contar com a ajuda dos pais, tá bom? Muito bem. Oi, Lídia. Tudo bem, minha filha? Paz do Senhor? Tá bem? Graças a Deus, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Vamos ler então 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem levar cativas mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Até aqui. Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome, Pai, te agradecer pela tua palavra que é a verdade. E pedimos ao Pai a instrução do Teu Espírito Santo para que possamos ministrar a Tua palavra com verdade, Pai amado. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua direção, precisamos compreender as verdades para que essa palavra do Senhor possa ser aplicável à nossa vida diária. Então nos ajuda, nos instrui, nos capacita e nos fortaleça, que eu possa diminuir e que o Senhor cresça e que seja feita a Tua vontade e o Teu querer, para que o único objetivo seja alcançado, Senhor, que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa palavra ela me chama muita atenção. Você pode estar pensando assim, o pastor Alan já começou hoje de manhã cedo falando de pecado. Você vai falar de que agora? Pecado. Mas eu quero falar sobre isso, não com o intuito apenas de tentar demonstrar o seu pecado, mas tentar te demonstrar por que as pessoas têm sofrido. Você pode notar e perceber que há um grande sofrimento hoje no meio da humanidade. Onde nós vamos, nós enxergamos, nós vemos, nós sentimos esse sofrer. Você pode estar pensando, pastor, mas o mundo está difícil, não está? Está. Mas não é o mundo que está difícil. São as formas como as pessoas lidam com as realidades é que tem transformado difícil a vida das pessoas. Não é simplesmente porque eu vejo uma dificuldade ou que o mundo é assim, o mundo de mal a pior, não. Foi aquilo que desde o princípio aconteceu, quando houve então a queda. Nós entendemos que Paulo faz uma grande advertência a seu filho na fé, Timóteo. E faz então uma advertência à própria igreja, não somente daquela época, mas também dos nossos dias. Paulo então convoca o discípulo Timóteo a tomar ciência, a ter conhecimento de um fato extremamente significativo, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, terríveis, perigosos e penosos. São esses os adjetivos encontrados em várias versões bíblicas para a situação que seria vista nos últimos dias. Eu quero te falar uma coisa. Nós temos ciência disso. Isso não poderia nos impressionar. Isso não poderia nos pegar de surpresa. Isso não poderia tomar de assalto a nossa alma para que ficássemos tão entristecidos como as pessoas hoje estão, achando que isso que está acontecendo já não era previsto pela palavra de Deus.
Nós às vezes nos deparamos com situações e ficamos entristecidos, ficamos cabisbaixos, não sabemos como reagir a elas por falta de conhecimento da Escritura. Mas quando a Escritura nos diz que as pessoas teriam esses comportamentos nos últimos tempos, não é de admirar que isso esteja ocorrendo, porque a palavra de Deus vai se cumprir cabalmente. Nada vai ficar dela sem se cumprir. O próprio Jesus disse: não haverá uma só vírgula, um só tio que não se cumpra da palavra. Toda ela se cumprirá, porque Deus está levando o plano progressivo de salvação dele ao ponto final. Deus, ele tem controle de toda a história. E você pode me perguntar assim: pastor, se o céu reina, por que é que coisas ruins acontecem nessa terra? Se Deus reina através de Jesus Cristo, que é o Filho dele, por que essas coisas ainda continuam acontecendo? Então Paulo demonstra a Timóteo que ele já sabia dessas coisas. Dias de sofrimento não estão ligados apenas aos acontecimentos externos que estão envolvidos, mas os males que os caracterizam, as consequências desastrosas produzidas pelo mal que é praticado. Esse verso precisa ser elucidado de maneira criteriosa. Primeiro, porque Paulo chama o discípulo a tomar consciência de uma realidade futura. Segundo, ele afirma que esse tempo é tempo próprio ou determinado para que essas coisas ocorressem. Terceiro, seria inevitável que isso acontecesse. E quarto, a dificuldade e o sofrimento que viriam por causa de atitudes humanas, elas ocorreriam por serem contrárias à vontade de Deus. Só por isso. As coisas estão acontecendo assim, porque as pessoas estão abandonando o Senhor. Agora, o que mais me chama a atenção é que dentro da própria igreja somos conhecedores da verdade de Deus, e mesmo assim continuamos vivendo em práticas que desagradam ao Senhor. Um dia minha esposa falou assim: meu amor, às vezes eu me questiono algumas coisas, né? Eu fico pensando por que as coisas acontecem. Aí eu disse para ela assim: meu amor, eu não estou nem questionando mais. Eu sei que elas acontecem é porque eu ainda quero aquela prática sobre a minha vida. Eu ainda não fui liberto. Sabe quando a gente fala assim: conhecereis a verdade? E a verdade vos libertar. E por que ela não libertou? Será que a verdade está falha? Não. Será que a palavra de Deus falhou? Não. Então são perguntas que precisamos fazer na nossa alma. São perguntas que nós precisamos fazer todos os dias para nós. Por que é que eu estou sofrendo? Eu sofro por minhas escolhas? Ou eu sofro porque tem algumas pessoas me fazendo mal? Porque é assim que ocorre o sofrimento. O sofrimento, ele ocorre por 6 motivos básicos. Eu vou citar apenas 3 que eu tenho começado a trabalhar com a igreja. Primeiro, pelo pecado próprio, a colheita, consequência do que nós fizemos de errado. Segundo, o mal que as pessoas fazem contra nós. Esse é um outro motivo de sofrimento. E o terceiro motivo de sofrimento é porque vivemos no mundo caído, sujeito às coisas que estão acontecendo com todos. Então nós precisamos saber discernir o que está acontecendo conosco, para que não comecemos a colocar a responsabilidade do meu sofrimento sobre o outro, ou sobre o governo, ou sobre a situação do país. Nós precisamos entender que os sofrimentos que passamos, eles fazem parte de toda uma humanidade, e que Deus vai nos livrar do maligno. Agora eu vou perguntar: quem ano passado aqui ficou gripado? Para assim com a mão bem alta. Mesmo tomando a vacina. Mas mesmo sendo crente, ele gripou? Você percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra? E nós ficamos fazendo esse tipo de associações. As associações precisam ser bíblicas, precisam ser concentradas na verdade de Deus. Sabe por que eu ainda não deixei aquele comportamento? Porque aquele comportamento, de alguma forma, ainda ele tem algo que me traz ou prazer, ou me traz proteção. Sabe quando você fica bravo? Sai xingando todo mundo. Sabe por que você faz isso?
Porque essa é uma forma de você dizer para outra pessoa: não vem não, porque senão vai ter. Isso é crente, gente. Geralmente quem fere tem feridas, né? Sim, quem fere tem feridas. E mais interessante que nós começamos a criar cascas ao nosso redor. Eu começo a criar escudos para que as pessoas não venham, não me fira mais. Ao invés de agirmos biblicamente e pensarmos biblicamente, passamos a pensar humanamente. Aí eu isolo. Ou seja, não quero mais conviver com ninguém porque pessoas me ferem. Aí a palavra de Deus fala que quem se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então você percebe como um abismo chama o outro se não pensarmos biblicamente e não entendermos que sofrimento ele não ocorre se não houver uma causa específica para ele. E nós precisamos aprender a lidar com os sofrimentos diários também. Nós precisamos aprender a lidar principalmente com a nossa alma. Ela é o maior motivo de sofrimentos para nós, porque nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito. E eu quero dizer, meu irmão, que nós seremos frustrados. Os nossos filhos estão sendo deixados meio que de lado e os pais não estão permitindo que eles sofram frustrações. Sabe o que tem acontecido? Quando eles se deparam com a primeira frustração, eles deprimem. Eles querem o suicídio, porque eles não estão preparados a lidar com situações em que eles precisarão resolvê-las. Nós não estamos criando filhos para resolver situações, estamos entregando para eles tudo pronto. E o que será lá na frente depois? Percebe que nós estamos errando no conjunto da obra, quando deveríamos pegar a palavra de Deus e, alimentados dela, praticarmos todos os dias em essência. Porque não adianta, irmãos, querermos ter. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus através da nossa atitude diária. Pastor, quando a palavra fala dos últimos dias, esses últimos dias vêm desde o período neotestamentário. Sim. Mas isso tem se tornado, tudo isso que fala a palavra a respeito desses pecados, todas dessas coisas que estão acontecendo, elas têm crescido exponencialmente. E a nível global. Exatamente. Inclusive, você acabou de dizer aqui agora, isso está colocado de uma forma tão clara, tão generalizada, né, que as pessoas não conseguem nem absorver. Né? Parece que não tem mais aquela sã consciência de buscar a Deus e pedir a Deus para que realmente sare, que cure a cada um. Né? Está difícil, está acentuado suicídios, mortes, drogas, então inversão de valores. Inversão de valores. Né? E é isso que a gente tem visto. Agora, eu creio firmemente nisso, que Deus vai fazer uma visitação poderosa. Nós cremos. Nós cremos. E é tão interessante isso, Nelson, que nós vemos como as coisas, como Paulo começa a colocar, algumas dessas características dos homens atuais, não é? Elas existiam. Elas sempre existiam. Só que agora elas estão tomando proporções exageradas. A gente vê isso todos os dias em pessoas que a gente nunca acreditaria ver. Porque isso está acontecendo porque por causa da muita iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. A coerência, né? A coerência da palavra, impressionante. E aí sabe o que tem acontecido conosco? Nós estamos fechando os nossos corações para os pecadores. Nós não estamos pregando o evangelho para eles. Eles estão perdidos. E nós estamos deixando que eles continuem perdidos. Os pecadores são amados pelo mesmo Deus que nós? Exato. Aquela raça. Aquela coisa mais ou menos? Mas nós somos tão melhores que eles, só porque a gente é cristão, não somos não? Não é? Sarcasmo. Soberba. Soberba. Continuando. Não, sarcasmo No verso 2. Aqui Paulo explica o porquê da sua declaração então anterior. Os tempos difíceis viriam, pois em seus relacionamentos os homens seriam. Esse verbo ser indica um estado de vida, de comportamento. Os homens seriam. Eles incorporariam na essência deles o mal. Isso demonstra o que seria a realidade interior dos seres humanos.
E Paulo então começa a descrever uma lista que não é exaustiva, já vou adiantar para os irmãos, que aqui são pequenos exemplos, tem muito mais. Os homens seriam amantes de si mesmo. Aí eu fui buscar no inglês o que significa amante de si mesmo. Eu acho que você vai identificar um negócio que acontece muito nos dias de hoje. Self-of-love. Amante de si mesmo, self-of-love. O sujeito estica o celular e fala assim, nossa, mas eu tô lindo. E começa a postar. São amantes de si mesmo. Só olham para eles mesmos. Eles se esquecem que o outro está do lado. Quantos casamentos estão sendo vividos sozinhos? Não há companheirismo, não há respeito. Pais estão pedindo aos filhos, por favor, para que os respeitem nos dias de hoje. Os homens são self-of-love, são amantes de si mesmos. Continua Paulo, interessados em si mesmo. Tem até um papo bonito. Você precisa melhorar a sua autoimagem. Ai, Jesus, misericórdia de nós. A sua autoimagem, a sua autoestima, levanta ela, meu filho. Você já ouviu alguém falar isso para você? Já viu? Vou te falar um negócio. Eu vou te dar um conselho bíblico. Destrói a sua autoimagem, para que a imagem de Deus seja formada em você. É essa imagem que você tem que ver. É a imagem do Criador. É a imagem daquele que te criou. É a imagem daquele que te formou. Essa é a autoimagem genuína e verdadeira que você precisa ter dentro de você. Esse papo moderno de que você precisa se amar mais. Você já se ama demais, irmão. Você já se ama tanto que você, se for preciso, destrói o outro. Mesmo que seja com palavras. Interessado em si mesmo, com a sua autoimagem, mas ignorando e desprezando a imagem do outro através de fofocas, intrigas e divisões. Os homens seriam amantes do dinheiro, avarentos, cobiçosos e insaciáveis. Também diz que os homens seriam presunçosos. O presunçoso é aquele elogioso de si mesmo. Eu me elogio demais porque eu sou bonzinho demais. Esse é o presunçoso. Continua dizendo, soberbo, arrogante. O presunçoso é aquele que se jacta e fica falando de suas próprias realizações. Em seu pressuposto, ele ultrapassa os limites da verdade e ele magnifica o fato a fim de se engrandecer na tentativa de impressionar as pessoas. Eu acho que a gente podia parar, né? Mas eu preciso continuar para que você entenda a verdade e enxergue a verdade à luz da Escritura e não à luz do humanismo. E cada um de nós um dia já fez ou vai fazer algo assim. Talvez nós não nos reiteramos. Sim. Mas uma hora o Espírito Santo vai falar assim, você foi arrogante. Você foi. Isso aí. Pretensiosos e altivos, alguém que se julga superior aos outros. Mas Paulo continua, blasfemos, caluniadores, desobedientes, insubmissos aos pais, ingratos, mal agradecidos, ímpios, profanos, alienado dos padrões da fé cristã e que por isso pratica todo tipo de crueldade e maldade, violando as regras bíblicas e faz uso de práticas impuras e indignas. E ainda tem coragem de levantar os olhos aos céus e dizer: o meu Deus reina. Quero dizer para vocês que nós precisamos de conversão genuína, diária, todos os dias. Porque quando nos deparamos com essa lista e olhamos para os homens lá fora, nós poderíamos ficar aqui nos deleitando e dizer que essas pessoas são assim. Mas o pior é quando olhamos para dentro de nós e reconhecemos que muitas dessas coisas ainda estão dentro de nós. E é por isso que Paulo nos alerta. É por isso que ele alertou Timóteo. É por isso que ele alerta a igreja. Nós estamos em momento, irmão, de tempos finais, de tempos difíceis, e não adianta mais colocarmos emplastros sobre feridas. Nós precisamos de cura. Amém. Amém mesmo.
Paulo então continua nos versos 3 e 4: sem amor pelos pais, são aqueles sem afeição familiar. Você percebe como os núcleos familiares estão sendo destroçados e destruídos? Já não há mais aquele amor entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Há um distanciamento, há um egoísmo exagerado, há momentos em que não nos importamos com a dor do outro, a ponto de deixar o outro sofrer e dizer: isso é mais um dos seus shows. Quantas vezes estamos deixando o outro minguando, quando a alma dele está pedindo socorro? Qual foi a última vez que você se importou com o choro do seu irmão? Qual foi a última vez que você passou pelo meio da rua, viu um mendigo e não falou assim: isso deve ser assaltante? Qual foi a última vez que você não foi indiferente com alguém? Esses são aqueles que vivem sem afeição familiar, sem amor pelos parentes, destituído de amor por aqueles que naturalmente o exigem. Quando estudamos essa palavra grega estorgos, ela define primariamente amor entre pais e filhos. É um amor natural pela proximidade e intimidade ligada a esse tipo de relacionamento. Os nossos relacionamentos, existem relacionamentos que são tão íntimos que por si só eles já exigem uma relação de amor. Vou citar um: marido e mulher. Vamos falar a verdade? Se você é marido, se você é esposa, significa que você não consegue andar só com a metade do seu corpo. Imagina que negócio esquisito. É como se você saísse com a metade de casa, partido no meio. Você imagina que visão, não é? Draculina. Porque se nós sairmos sem a nossa metade de casa, se nós não funcionarmos na situação que vivemos, no estado que vivemos, se eu sou solteiro, eu vivo o estado de solteiro, mas se eu sou casado, eu vivo o estado de casado. E por isso eu preciso cuidar da minha carne. Eu preciso cuidar da minha esposa. A minha esposa precisa cuidar de mim. Então nós temos situações que nós não podemos abrir mão dela dentro do Evangelho, dentro da Palavra de Deus. E nós estamos rompendo com princípios básicos da Escritura quando nós não somos obedientes ao princípio bíblico, que na verdade não é um princípio apenas impositivo, mas é um princípio que vai gerar vida para a sua família. Depois a gente reclama. Eu nem sabia que esse negócio estava desse jeito. Que essa palavra está preparada tem muito tempo. Os homens seriam irreconciliáveis. Sabe o que é ser irreconciliável? É não perdoar e nem pedir perdão. Às vezes nós queremos fazer isso para poder vingar do outro, não é? Fez aquilo comigo? Nunca mais. Belém, nunca mais fui de bem. Igual criança, mimada. Eu tenho visto comportamentos de adultos que parecem bebês. No tamanhozinho assim da Sofia. Mas a Sofia pode, porque ela é bebê mesmo. Eu tenho visto situações em que as pessoas chegam perto de mim, da minha esposa, e falam assim: pastor, está acontecendo tal coisa. Eu falo assim, eu lembro uma vez que nós fomos orientar um casal, e eles começaram a brigar na nossa frente, por causa de relógio e perfume. Os dois com curso superior, casal bonito, o rapaz, no trabalho dele, viajava 2, 3 vezes por ano para a Europa, vivia uma vida boa, e brigando por causa de perfume e relógio. Irmãos, eu comecei a rir. Eu comecei a ver isso e comecei a rir. Eu falei: irmão, você me perdoa, mas está tão ridículo que eu não tive outra opção a não ser rir. O que vocês estão fazendo com a própria vida de vocês por causa de uma coisa tão pequena?
Uma coisa que amanhã vai acabar. Perfume, não é que era perfume francês, devia ser no máximo 50 ml, que é muito caro. Vai acabar rápido. Eu costumo dizer que a beleza, ela passa. Exceto a minha esposa, que sempre vai ser linda, né? Isso aí todo mundo vai passar. A minha vai passar. E é interessante nessa história toda, quando nós nos deparamos com essas coisas pequenas, nós nos lembramos o quão infantis ainda somos quando não queremos conviver com o nosso próximo por causa de pequenas diferenças irreconciliáveis, sem a verdade, implacáveis, são indispostos a fazer um acordo. Isso denota uma hostilidade que não admite tréguas, alguém que não pode se entender com os outros, e eles ainda continuam sendo caluniadores. Agora, se você achou que aqui a coisa já estava esquisita, vai ficar mais agora. Sabe o que significa a palavra caluniadores no grego? Diabolos. Acusador. É o Bocamá, né? É o Bocamá, é o faraó. Lembra quando o povo de Israel fala assim, faraó está vindo? Faraó significa no hebraico Bocamá. Por isso que ele falava mal o tempo inteiro, por isso que o povo de Israel enxergava faraó como Bocamá. Esse é o caluniador. Ele faz o papel do acusador. São aqueles que promovem intrigas na esperança de conseguir algum benefício. E ainda tem aquele que é falto de domínio próprio, sem autocontrole, incontinente, tanto com respeito à língua, como aos desejos, apetites e toda atitude impensada, irrefletida e imprudente. Irmão, sabe o que nós mais temos visto hoje? Cristãos que se entregam aos prazeres sexuais fora do casamento. Pessoas que se entregam à pornografia. Pessoas que se entregam ao voyeurismo. Pessoas que se entregam ao exibicionismo. Tem pessoas que saem pelo meio da rua e colocam a roupa mais provocante para chamar a atenção de quem? De Deus? Eu vou te dar um conselho quando você se arrumar na frente do espelho. Senhor, eu estou saindo de casa vestido para a glória do Teu nome. A sensualidade, o vinho e o moço tiram a inteligência, diz a Escritura. E nós estamos vivendo em qual tempo, irmãos? Eu quero te chamar a atenção de novo no tempo do fim. E aquele que acha que está de pé, olhe e cuide, não caia. Não caia. A sociedade vai tentar te influenciar, mas a sociedade, ela precisa ser redimida. O Evangelho é contracultural. O Evangelho vai além do meu pensamento e do seu, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso, submissão à palavra dele é ser inteligente. Os homens seriam cruéis, violentos, ferozes, incivilizados e bárbaros. Atitudes de pessoas que não conseguem viver em sociedade, e além disso seriam odiadores do bem, inimigos do bem, sem diretrizes para realizar boas obras. Seriam traidores. A palavra então ali era usada para as pessoas que traíam seus pais, ou que faltavam com um juramento ou promessa feita, ou ainda abandonavam outras em perigo. E os homens seriam precipitados. Essa palavra grega para precipitado me chama muita atenção. Sabe o que é a palavra grega para precipitado? É andar de cabeça para baixo. Precipício. É andar de cabeça para baixo. Imagina a gente andando de cabeça para baixo o dia inteiro. Se 10 minutos eu já não dava nem conta, quanto mais o dia inteiro. Esse é o precipitado. É o que anda de cabeça para baixo o tempo todo. Ou seja, é aquela pessoa que não toma ou não reflete para tomar atitudes e decisões. Ou toma Ela uma emoção.
ou toma na emoção. No meio da emoção violenta, ele toma uma decisão. Você já percebeu o negócio? Você já viu alguém pedir um divórcio quando está tudo calminho? É quando o trem está pegando, né? Aquela briga, aquela confusão. Eu quero divórcio, eu também quero, então vamos embora. Aí daí a 2 semanas, melhor divorciar. Aí já feriu, já magoou, já deixou o outro inseguro. E depois ainda quer que o outro confie nele. Os homens seriam obstinados, que alguém que está pronto para se colocar adiante a precipitar as coisas com linguagem ou ações ásperas. Eu fico pensando, se Jesus falasse conosco de acordo com o nosso merecimento. Ou nos tratasse de acordo com... Se ele nos tratasse exatamente conforme nós merecíamos. Lembra aquela passagem que João e Tiago falam assim: Senhor, só quer que a gente clama fogo do céu sobre os samaritanos? Esse fogo viria sobre nós, irmãos. Se nós fôssemos tratados como nós merecíamos. Por isso a graça de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. Por isso essa graça nos alcança, para que nós não sejamos consumidos pela nossa irrealidade, pelo momento em que refletidamente tomamos atitudes que desagradam profundamente a Deus, mesmo sendo crente de carteirinha há 25 anos. Já passou por todos os cargos na igreja e continua com a mesma atitude do mundo. Interessante que os soberbos no grego são aqueles que soltam fumaça sem ter chama, são aqueles que exalam de vaidade, inchados, manifestam a sua superioridade ou têm uma autoconfiança exagerada, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É se apegar aos prazeres e deleites momentâneos desse mundo, com todo o seu conteúdo impuro e injusto, do que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você tomou decisões erradas lá atrás e colheu consequências desastrosas, que às vezes perduram até hoje, eu quero te perguntar, essas consequências que você vive foi porque você agradou a Deus ou você desagradou a Deus? E o mais interessante é que continuamos a desagradar, mesmo sabendo que as consequências serão desastrosas. Isso é falta de arrependimento. Isso é falta de reconhecimento dos nossos erros. Tem dias, irmãos, que eu fico pensando, né? Esse dia eu fiquei irritado com o negócio. Mas fiquei irritado mesmo, mas só lá dentro. Eu quis colocar no muro. A pastora queria colocar os políticos brasileiros no muro. É isso aí. Aí que ela ficou aqui dentro, eu falei assim: peraí, esse daqui por quê? É porque ele está aqui dentro ainda. Então vai ter que sair, pelo poder do nome de Jesus. Você percebe que ninguém é isento de nada se não vigiar? Então por que você ainda acha que você é bonzinho? Por que você acha que essas coisas não acontecem com você? Por que você acha que você está isento da lei do Senhor? Pastor, eu vivo na graça. Na lei era assim: se alguém te ferir, vai lá e causa a mesma ferida. Na graça é assim: se alguém te ferir, dá o outro lado. Qual que é melhor? Você queria viver na época da lei, né? Você ia dar um monte de socão em muita gente. E tem gente ainda que usa a graça para justificar atitudes. Mas a época da graça é muito mais severa que a época da lei. Porque agora nós conhecemos o Redentor, que vive dentro de nós, aleluia, permanentemente, e tem nos conduzido a toda a verdade. Nos dá o poder, né, pastor? Poder de perceber que fez algo errado, poder de convencimento. De convencimento. O Espírito Santo nos convence, nos mostra mesmo que estamos errados. Não é? Continuando.
Esses que tais coisas praticam têm aparência de piedade, de verdade ou de referência. Eles têm a forma externa de quem ama a Deus, mas negam o poder da piedade e da verdade com a atitude que envolve não apenas um ato mental, mas colocam em prática a mentira com suas práticas contrárias à palavra de Deus. Paulo ordena a Timóteo que dessas pessoas nós nos afastemos. É duro isso, né? Paulo diz o seguinte: aquele que se declara irmão e vive uma vida pecaminosa, afasta dele. Com os tais, nem comais. Você imagina que sério é isso, irmão? Imagina se um irmão crente vê uma prática sua e fala assim: vou comer você nunca mais. Você imagina que duro seria isso? Que terrível seríamos ser tirados do meio do corpo de Cristo por causa das nossas constantes atitudes de rebelião em relação à palavra de Deus? Sim, mas desde que seja um julgamento justo, porque a palavra de Deus me diz que eu posso julgar retamente. Eu não posso julgar segundo o padrão humano, mas eu posso julgar segundo o padrão da Escritura. Se fosse assim, ninguém seria disciplinado no meio da igreja. E é a grande verdade. Nós temos uma tendência, por causa das nossas feridas, né, Rosa, principalmente, a não estendermos o dedo para o outro. Mas quando eu deixo de mostrar para o meu irmão que ele precisa de um conserto, eu estou deixando com que a alma dele vá para o inferno. Esse é o grande problema. Alguém falou? Eu acho assim, hoje a palavra ela é tão importante sobre a nossa vida que foi Deus, não foi eu não queria não. Deus está me tratando na minha casa, né? Eu tive que sair do meu emprego. Deus me tirou de lá, né? Para que eu, desempregada, eu deixasse o meu marido assumir o papel dele na minha casa. E eu assumi o meu papel na minha casa, ensinar o meu filho o papel dele na minha casa. E se eu falar para o senhor o tanto de emprego que apareceu para mim ultimamente, né? Eu estou indo até um psicólogo para me controlar a emoção de tão dura que é. E se eu falar para o senhor que hoje vieram mulheres de frente da igreja, do altar, falar comigo que isso é insuportável. Olha para você ver. Isso é insuportável. Eu estava falando com uma colega minha, já tem mais de 15 anos que ela faz minha unha. E aí sempre a gente conversa muito, né? E essa semana ela estava conversando comigo, e ela falou assim, que ela mora no lote da sogra. O meu marido falou comigo que não sai daqui por causa da família dele. Aí eu falei, olha, eu estou com a faca rodando aqui dentro de mim e eu não posso mais ouvir você falar assim. A sua família é você, seu marido e seus filhos. Eles são parentes. Aí ela falou, ficou caladinha. Aí eu falei, e a partir de hoje eu vou te orientar conforme a palavra. Não me crucifique de não ser sua amiga, eu vou ser certa. Pastora Cassandra. Pastor, mas é muito difícil. Eu fiquei impressionada. Eu falei com a irmã, eu não posso falar para você aquilo que eu não vi. Você quer ouvir, né? E aquilo que você quer ouvir. Porque o Senhor falou comigo que Ele não vai fazer o que eu quero. Ele vai fazer na minha vida o que Ele quer. Mas é muito difícil. É duro. Você acha que não corta para todo lado? E para mim é impressionante ver mulheres cristãs que fogem do papel o tempo todo. Que mesmo eu trabalhando, eu nunca tive dificuldade de cuidar da minha casa, de fazer um bolo pro meu filho, de fazer. Na minha casa, meu marido não tem o que reclamar. E hoje as mulheres fogem disso porque é triste. E eu falei com elas, tem mais uma coisa, o Senhor falou comigo, se não tiver dinheiro para fazer a unha, se não tiver dinheiro para fazer o cabelo, é para mim ficar calada. Beleza, hein? Ele está te tratando a pontinha da espada mesmo, hein? É na espada. Mas é o melhor tratamento. Porque a nossa vida começa a ser segundo a vontade de Deus. E dói. É o que a Cassandra está falando. Dói, irmão. Você acha que não dói mudar, não? Dói. Dói mudar. Eu vou te falar uma coisa. Quando a borboleta está lá dentro do casulo dela, você acha que ela não fica se debatendo lá dentro para sair?
Aí chega um e fala assim, não, eu estou com dorzinha da vovó, deixa eu cortar aqui para ela sair. Ela nunca vai voar. Porque ela está ali exercitando aquilo que Deus preparou para ela naquele casulo dolorido. Sabe para que é? Para ela poder exercitar as asas dela. Para aquelas resinas que estão ali dentro grudar na asa dela. Para que ela fique pronta para esse voo. Você acha quando a águia mãe está lá com o filhote, ela fala assim, queridinho, voa. Ela dá uma picada ali e joga ele lá embaixo. Se ele não conseguir voar, ela desce, vai lá e busca e leva ele de novo. Sabe o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo facilidade. Nós queremos que o outro mude, mas nós não queremos mudança. Porque é mais fácil que o outro mude. É mais fácil que o outro se adapte aos meus caprichos. Fritou. Isso. Geral. Isso acontece muito aqui na igreja, né? Vai, corta o pastor também, irmãos. Corta todo mundo. Ou você acha que essa palavra também não me confronta? Todos os dias eu sou confrontado por ela. Pastor, que a gente estava falando aqui há uns dias atrás, ali, semanas, versículos 7, 8, 9, onde Jesus ensina daquelas apostas, né? As pessoas que realmente não tiverem entendimento, a palavra fala assim, não vão ter nunca. Não vou ter nunca. Nunca. É um negócio tremendo. Isso aqui é de temer a Deus mesmo. A gente fica pensando se isso não está acontecendo conosco de alguma forma. Misericórdia. Então Paulo continua lá no verso 6. Essas pessoas são caracterizadas por serem pessoas oportunistas e que se introduzem pelas casas de mulheres levianas carregadas de pecados e que se deixam levar por seus desejos imorais, ardentes, impuros e incontroláveis. Sabe qual é o nome disso? Cobiça. O nome disso é cobiça. Sabe qual é o grande problema da humanidade? Cobiça. E aí você pode me perguntar, pastor, por que o senhor chegou a essa conclusão bíblica de que o problema da humanidade é cobiça? Porque Deus, quando cria o homem, lá em Gênesis, o que Deus fala? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fez isso, Ele soprou o espírito de vida sobre o homem. E o homem foi feito, se tornou alma vivente. Então o homem é alma vivente. Quando o homem desejou o fruto e comeu o fruto, o homem passou a ter desejo, e não mais ser. Hoje eu te faço uma pergunta: as pessoas querem ser ou elas querem ter? Ter. Porque elas têm desejos. E o homem só pode ser completo quando ele é em Cristo. O grande problema nosso é que nós dissociamos essas coisas e passamos a buscar um evangelho que nos dá coisas, que nos fornece situações, mas não um evangelho que transforma o nosso ser e vai transformar a essência da sua alma. Porque o Espírito do Senhor não quer deixar que você continue vivendo da mesma forma desregrada. Ser a imagem de Deus. É o que Paulo fala, de fé em fé, de glória em glória, até que sejamos mais parecidos com a imagem daquele que nos criou. Ou seja, amanhã eu preciso ser mais parecido com Cristo do que hoje. Mas para isso eu preciso abandonar o meu nervosismo, a minha irritabilidade, o meu achismo. Eu preciso abandonar as minhas palavras duras. Eu preciso abandonar a fofoca. Eu preciso abandonar a dissensão e a intriga, a briga. Poderia falar aqui o resto do dia. É um desejo. Eu vou te dizer que o pecado é comum no coração. E o coração é desejoso. Ele é cobiçoso. Ele sempre quer algo para tentar preencher o vazio que está dentro dele. Mas como disse Francis Schaeffer, melhor, C.S. Lewis, ele disse que as coisas não vão conseguir saciar o nosso coração nem preencher.
porque essas coisas nunca poderiam ocupar o lugar daquele que tem essa capacidade, que é Deus. Para tentar suprir com ter. E esse é o grande problema da humanidade. Que é o que eu sempre volto naquele livro de economia, né? Que ele falava que os economistas têm de problema hoje é que não existe quantidade suficiente para suprir a vontade de um ser humano. Você imagina isso? O nome disso é cobiça, desejo desenfreado, além da realidade. Verso 7. Essas pessoas estão sempre aprendendo, como o Nelson já falou aqui agora mesmo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Imagina o que é isso? Estarmos todos os dias ouvindo essa palavra, lendo essa palavra, estudando essa palavra e não chegar ao conhecimento da verdade. Isso é nadar e morrer na praia? Essa é a figura que me vê mais claramente. Elas adquirem conhecimento pela observação e pela percepção de algo. Aparentemente desejam aprender e atender conselhos de outras pessoas. Mas sua mente se tornou tão tola e fechada que se tornam incapazes de obter o conhecimento da verdade, porque não conseguem colocar em prática o conhecimento adquirido. Isso é o que a Bíblia chama de tolice. É o que a Bíblia chama de insensatez. É aprender e não colocar em prática. Ou ser lento para colocar em prática. Falta de inteligência nós não temos. Oi. Por favor. Já? Ou seja, qual é a aparência que ele se esquece? Essa é a pergunta. Qual é a aparência que ele se esquece? É semelhante a Deus. De ser semelhante a Deus. Ele olha para o espelho, se vê e fala: não, estou aqui, né, buscando, indo para o Senhor. Mas quando ele sai e ele não pratica aquilo que ele aprendeu na presença da luz, que é Deus, ele se esquece quem ele é. E aí ele passa a fazer aquilo que ele quer. E ele passa a ser comandado pela alma dele e não mais pelo Espírito do Senhor. Sabe quando... Todo mundo sabe quando está errado, não sabe? Sabe? Você sabe quando você erra, né? Beleza, isso é ótimo. Então, se você sabe que você errou, por que você não se arrepende genuinamente? Eu li um artigo muito interessante esses dias, que eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos. Acabar com a raiva, ou seja, uma pessoa que é irada, não adianta você sair correndo todo dia que você ficar irado para não brigar com o outro. Isso é apenas tapear, porque a raiva continua lá dentro. E a tolice abriga no coração. E a ira se abriga no coração dos todos. Então, como é que você precisa tratar isso? Como pecado. Porque enquanto você tratar como um problema apenas, isso não vai mudar. Você precisa tratar isso como um pecado. Você precisa nomear as situações que você vive como elas são, para que você as deixe e as abandone definitivamente. Quando você entender que um pecado desonra a Deus, desonra o Criador que te fez, você vai começar a entender que pecado é pecado. E se a gente vai pegar o nome pecado no original hebraico, hatat, ele significa uma força que nos envolve para tentar destruir. Isso é pecado no original hebraico. Na verdade, é descobrir mais do que a origem, é saber por que é que isso ainda está sendo praticado. Sim, se arrepender diante da presença de Deus. A palavra arrependimento no hebraico, shuv, significa não somente voltar, mas significa receber refrigério na alma.
Arrependimento vai trazer refrigério para a sua vida, para a sua alma, para a sua mente, para a sua situação atual. Sabe por que vivemos, né? O arrependimento, a gente fica naquela mesmice, né? Pastor. Ainda dando desculpas para a gente fazer de novo. Sim. Né? Se a gente Porque aquilo passou a ser algo que faz parte da minha vida, porque afinal de contas eu não sou de ferro, eu também sou gente, tem direito de irar, não tem não, irmãos. Crente não tem direito de irar, não. Crente não tem direito de murmurar. Mas você vai passar uma murmuradinha de vez em quando. Ué, tudo bem, se você quiser murmurar, eu vou pedir para o Fabiano falar o que aí acontece quando a gente murmura, Fabiano, por favor. Beleza, e também que está lá em 1 Coríntios 10:10, não é o pastor, nem o Fabiano está falando, não. É a palavra de Deus. E nós, às vezes, queremos fazer as coisas da nossa forma para trazer um alívio para a nossa alma. Mas quando a nossa alma está atribulada, a primeira coisa que nós fazemos é irar, é reclamar, é culpar o outro, mas nunca dizer que eu tenho um problema com o pecado e que ele precisa ser resolvido na minha vida. E ele só vai ser resolvido através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Para a gente terminar agora. Como Janes e Jambres, que pela tradição judaica eram os magos da corte de Faraó que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. E essa é a maneira, o modo como eles se colocam perante o Senhor. Resistem e se opõem aos seus mandamentos. Eles assim agem por terem as suas mentes ainda depravadas, corrompidas, completamente arruinadas, sendo reprovados e desqualificados no teste da fé, pois não obedecem à palavra de Deus. Você quer saber se você tem fé mesmo? Você quer saber se a sua fé está robusta no Senhor? É só você olhar as suas atitudes. Nós somos rejeitados na fé se nós não obedecermos à palavra de Deus. Os tais, diz a Escritura, não irão longe. A caminhada de aparência logo desaparecerá, quando a sua insensatez, a tolice, a infidelidade se tornar evidentes a todos. E eu fico imaginando, quando as pessoas olham para nós, que carta elas veem escrita? Que Cristo elas estão enxergando quando olham para as nossas atitudes? E aí eu me lembro de Apocalipse, quando o Senhor está andando no meio dos candelabros, e os candelabros representam as 7 igrejas, ou a totalidade das igrejas, e eu fico imaginando, como é que isso ocorre? Que visão é essa que João estava tendo? Quando João olhava para os castiçais, para os candelabros, ele olhava para Jesus. Jesus caminha no meio da igreja, Jesus caminha no meio da nossa vida, Jesus caminha dentro da nossa casa, Jesus caminha dentro do nosso trabalho, Jesus caminha onde nós estivermos, Jesus está caminhando conosco. E eu quero perguntar à igreja, que tipo de igreja, ou que tipo de Cristo as pessoas estão vendo quando olham as suas atitudes diárias, as minhas atitudes diárias? Para que possamos encerrar agora, eu quero deixar algumas aplicações. Como é então que mudamos isso? Como é que podemos ter isso transformado na nossa vida? Como é que essas atitudes podem deixar de ser atitudes constantes? Primeiro, exponha a sua mente a Cristo. Esse é o primeiro ponto. Todas as vezes que vier um pensamento, leve o seu pensamento cativo para obedecer a Cristo, e não para obedecer o seu desejo, não para saciar a sua vontade momentânea, que não é para a eternidade. Exponha a sua mente, leve-a cativa à palavra, para que você consiga obedecer o Senhor. Não deixe de meditar dia e noite na palavra da verdade. Ela vai te ensinar qual é o propósito, qual é o desígnio, qual é a vontade de Deus. Segundo, ao expor a nossa mente a Cristo, precisamos continuar confiando que Deus é poderoso
para transformar a nossa vida. O grande problema na nossa sociedade é que estamos tão desesperançosos com o ser humano, tão desesperançosos com o que o outro pode me